E aí, galera? Beleza? Tem muita gente na internet ensinando como dar certo, né? Como fazer dar certo, muito coach, como fazer dar certo, e eu tô aqui para ensinar o oposto, para ensinar como fazer errado, como fazer tudo dar errado. E eu sou mestre na arte de fazer dar errado. Quase tudo que eu fiz na vida deu errado. Então eu vou começar a contar um pouco da minha história, da minha trajetória, da minha vida. É, Aí vocês vão me entendendo por aí. Mas fica até o final, acho que vai ser interessante. Apesar que a minha história de vida não é fabulosa, né? Mas como aprender a dar errado? Mentoria com o Ivanil, como aprender a dar errado? Cara, eu sou um cara simples, eu me considero simples, nascido em uma família simples. Meu pai é lavrador, né, capinador de café, minha mãe dona de casa também, lavadora, apanhadora de café. Fui criado com muito amor e carinho, o melhor que eles pôde me dar, eles me deram. Mas eu sempre fui um moleque pra frente. É, Sempre fui um moleque pra frente na da minha idade, sempre pra frente, sempre o mais arteiro, sempre o mais bagunceiro, aquele moleque que pulava a janela da escola e ia pegar fruta no pomar dos outros, pulava a janela da escola e ia pra beira d'água nadar, entendeu? Eu era esse moleque. É, já com meus 11 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, já fazia essas façanhas. Sempre fui um moleque pra frente. Achava que era pra frente, né? Pela minha idade, pela minha turma. Tipo, Vani, vamos fazer aquilo? Já tava feito, entendeu? Mas sempre com humildade e caráter, que acho que é as duas qualidades que me definem bem. Eu acredito ser um cara humilde, acredito ser um cara de caráter. É, eu tive um grande problema com dependência química, eu vou falar pra frente, mas eu nunca precisei roubar ninguém, extrair nada de ninguém para sustentar meu vício. Na verdade, eu sempre trabalhei para sustentar. Então, sim, não só isso me define o caráter, várias coisas definem o caráter, mas de acordo por esse ponto eu acredito ser um cara de caráter, entendeu? Porque o cara quando não tem caráter, ele já, qualquer viciozinho que ele já entra, já começa a roubar, começa a fazer trapaça para sustentar o vício, e eu não, sempre trabalhei para manter o vício, e tive problemas graves com os vícios, mas é isso. Aos 17 anos, eu experimentei maconha pela primeira vez. Isso aqui é paieiro, viu, gente? Não é maconha, não. É paieiro. Aos 17 anos, eu experimentei maconha pela primeira vez. Eu não gostei muito. Eu não gostei muito porque eu era um cara meio brigãozinho, gostava de dar umas briguinhas. E eu fumei maconha e fiquei lesado. Falei, putz, lesado de jeito de maconha. Um moleque de 10 anos, 11 anos, na época eu já tinha 17 anos, né? Falei, um moleque de 10 anos, um moleque de 11 anos me bate lesado de maconha de jeito. Então eu não gostei muito da maconha, não. No primeiro momento, né? Com esse pensamento de briga, que eu era muito brigãozinho, sempre tinha uma tretinha ou outra de escola para resolver. Aí eu falei, a maconha não serve não. Mas logo com 17 anos, logo já fiz 18, já saí da minha cidade, já fui para Pouso Alegre, cidade grande, buscar minha independência, morar sozinho, morar em república e buscar trabalho, entendeu? Saí da casa dos meus pais e fui. E lá em Pouso Alegre, saí de uma cidadezinha de Córrego do Ouro, né? Cidadezinha de 4 mil habitantes, fui para uma cidade de 150 mil habitantes, na época tinha 140, hoje deve estar com 170.
Cheguei lá, ingressei no serviço, trabalhando, bonitinho. Trabalhava na roça, né? Até então, cheguei lá trabalhando limpinho, bonitinho, cheirosinho. Enturmei com a galera, enturmei com a galera da faculdade, mesmo eu não fazendo faculdade, enturmei com a galera da faculdade, morava perto da faculdade, enturmei com a galera da faculdade, fiz bons amigos. E nesses bons amigos tem uns amigos que curtia os Paranauê, que curtia, né? Um beckzinho, curtia uma cocaininha, curtia um lancinha e entre festa e outra, um rolê aleatório. De vez em quando, né, dava uns tiros, de vez em quando, né, pitava um beck, de vez em quando, né, evaporava o lance. E isso foi, não era nada sequencial, não era um vício, era usado esporadicamente, né, falando, né, uma cervejada aqui, ó, até uma cervejada tal dia do direito de, vamos dar uma cheirada, aí derretia. Ou tem cervejada da medicina, vamos dar uma cheirada, aí derretia. Aí, mas só que com o tempo, esse já não foi um uso recreativo. Com o tempo já me tornei dependente químico. E eu acho que por eu ser um cara, acreditava que eu era um cara pra frente da minha turma, que eu era sempre o cabeça, achava que era o cabeça, e eu acho que eu fui para esse caminho por curiosidade e um pouco por desilusão. Eu tive uma desilusão no passado que fez aonde eu experimentar a primeira vez, que eu me desiludi e eu me fiz experimentar. Não a pessoa me desiludiu e eu fui experimentar por a pessoa não tem culpa. A desilusão era minha, a culpa era minha. Eu desiludido e com a curiosidade fui experimentar, experimentei a cocaína pela primeira vez e gostei da cocaína. Cocaína diferente da maconha, me deixava ligado, me deixava alerta, me deixava pra cima. No cheiro de cocaína, se eu brigava na mão com um, eu já saía com dois, três na mão e tava tranquilo, entendeu? Dava pra passar a maconha, fumava maconha, um moleque de 10 anos me batia. A cocaína cheirada, eu saía na mão com uns 3 4 e é perigoso eu cobrir o osso nos 3 quatro. Na época de mentalidade de moleque, estou falando isso eu tava em Pouso Alegre com 18, tava falando, isso é a época com mentalidade com 19 anos, entendeu? Mentalidade de 19 anos, de moleque. 19 anos não era maduro, era um moleque. Apesar de que eu conheço homem com 19 e moleque com 50. Mas eu com 19 anos era praticamente um moleque. Apesar de já estar morando sozinho, trabalhando, correndo atrás da minha independência, mas eu era um moleque. E foi vivendo essa vida, festa em festa, baile em baile, trabalhava só pra curtir, não tinha pardal pra dar água, trabalhava só pra curtir, gastar à toa, não pensava em comprar um carro, em tirar uma carteira, não pensava em comprar uma moto, em comprar uma casa, não pensava nada. A meta era trabalhar, ganhar dinheiro pra torrar no final de semana com a mulherzada, com a putaria, com a drogaiada, e a meta era essa. Não tinha muitas perspectivas de vida. Aí me tornei dependente químico. Aos 23 anos para 24 anos, é, conheci uma mulher, não vou falar o nome dela para expor, até a mãe do meu filho. Conheci uma mulher que me chamou a atenção, né? Falei, putz, essa mulher dá para casar. Até então eu não acreditava que as mulheradas não daria para casar. Eu falei, essa dá para casar, vamos casar. Aí, né, começou a namorar e rolou, e eu dependente químico, usando minhas químicas, né? Namorava, tudo certinho, mas dependente químico. Aí rapidinho já engravidei ela, aí engravidei, logo já veio meu filho, e a gente viveu 6 anos junto. E ela praticamente viveu um inferno na minha mão, porque eu era dependente químico, eu curtia os paranaeiras, ia dar uns rolê, disfarçado dela, e eu usava meus paranaeiros, eu cheirava minha cocaína, eu pitava minha maconha. A maconha eu cheguei a apresentar para ela dentro de casa, para ver se eu conseguia sair da cocaína. Na verdade, foi um reverso, tipo, eu comecei a fumar maconha de verdade para sair da cocaína. Eu falei assim, eu cheirava muito, gostava
tipo, eu trabalhava de promotor de vendas, aí, tipo, quarta, quinta-feira, sexta-feira, nós já saía do trampo, já parava no barzinho, já tomava uma, já mandava os raião pra dentro. Aí, nessa pegada, aí eu casei, a mulher engravidou, falei, preciso chegar ao facho. E eu falei, vou optar um que eu fico sossegado, zen dentro de casa, de boa, como, bebo, durmo, faço amor e tá tudo certo. Aí, beleza, comecei, apresentei pra ela, cara, não ofereci pra ela, mas apresentei pra ela, falei, ó, eu vou fumar. Entrei no banheiro, fumei, ela ficou lá no quarto toda assustada. Pra ela era coisa do outro mundo, até então. Eu entrei no banheiro, fechei a porta, fumei, saí lá, sentei no sofá, fiquei lesado, comendo um prato de macarrão, ela olhando pra minha cara. Ela viu que eu ficava inofensivo, que eu ficava zen. Tipo, entre aspas, meio que aceitou, mas não rejeitou, mas também não aceitou. Mas deixou rolar. Aí eu comecei a fumar maconha, só que não parei da cocaína. Era beber, a cocaína comia solto. Se beber, nunca fui de cheiração. Falava, eu tenho uma carreira de pó aqui. Se eu são, podia cheirar uma carreta de caminhão de pó na minha frente que eu não dava um tiro. Mas se eu quisesse dar um tiro, eu ia lá, bebia minhas 6 cervejas para dar uma luz e depois ia lá dar o tiro. Se eu tivesse com a ideia de cheirar. E se eu bebesse 6 cervejas, a luz se acendia a luz e bora lá dar o tiro. E a maconha entrou nesse meio. E a maconha entrou nesse meio. Aí eu cheirava, tipo, ficava pra rua depois do serviço, bebendo, cheirando. Aí chegava em casa e pitava maconha pra ficar relaxado e dormir e comer. Aí entrei nessa rotina desse vício. Aí já começou dando mal, né? Já começou dando ruim. Aí casado com mulher, filho, bebendo, cheirando e fumando, né? Aí já é um princípio de caminhar pro fundo do poço, por caminhar pro errado. Eu falei para vocês que eu ia ensinar como fazer errado, então eu só segui o percurso que eu fiz aí, que você vai dar errado. Se você quer dar certo, faz o contrário do que eu fiz. Não que eu dê errado, hoje, graças a Deus, eu tô bem, tô 100%, né? Vendendo saúde, tô lúcido, tô sóbrio, não uso mais química, não bebo mais. Minha dependência química hoje é o cigarro só e tá tudo bem, por enquanto. Pretendo parar um dia, mas vai chegar a hora certa. E casei, né? Nesse casamento, durou 6 anos. Casei, acho que em 2011, juntei 2011, 2011 que eu juntei. E em 2013 eu já tive uma crise, um surto psicótico. Em 2013 eu tive um surto psicótico, meu filho estava com 2 aninhos. 2 aninhos não, ele tinha acabado de nascer, Ele nasceu em 2013. Tinha acabado de nascer, meu filho pequenininho, de colo, e eu tive uma crise, um surto psicótico onde eu fui internado. E eu não fui internado numa casa de recuperação, eu fui internado numa casa psiquiátrica mesmo, porque eu tive uma crise. Aí dessa crise pra cá, eu já não fui o mesmo homem que eu era antes, falando em relação à cama, porque me doparam de remédio, eu fiquei ao ponto de que eu ficava sei lá, na cadeira assim, ó, a boca aberta, a baba escorria no canto da boca, tão dopado de remédio que eu ficava. E à medida que o médico ia tirando esse remédio de mim, ia tirando o remédio de mim para mim voltando normal, e eu ia voltando ao meu normal, e eu ia lá e bebia, cheirava e fumava, entendeu? E então foi nessa rotina. E a mulher que estava do meu lado, guerreira, ela comeu 1 quilo de sal até, então deu gratidão enorme a ela por ter me dado meu filho, né, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, apesar de não morar comigo hoje. E ela aguentou 6 anos comigo desse jeito ainda, praticamente, de 2013 até 2006, 2017. 2013 até 2017 foi 4 anos. Ela aguentou ainda mais 4 anos depois do surto ainda, entendeu? E eu ainda no vício, não uso ainda, não meio frequentemente.
Não era igual era adolescente no rolê, na balada, mas eu continuava no vício, na dependência ainda. E a gente sabe que a gente às vezes no vício, o temperamento da gente, o sistema nervoso da gente fica mais nervoso, a gente fica mais agressivo. Então tratava mal a mãe do meu filho, tratava com a raspidez, grosseria, patada, entendeu? Às vezes, né? No calor da emoção, às vezes fazia ter tortura psicológica, não, né, com a mente a milhão, não acredito eu que era uma tortura psicológica, não consequência, não consciente minha, mas pelos atos, né, de estar no uso, estar sob efeito e querer fazer algo e tal, e acabava que, né, acontecia. E beleza, durou 6 anos e foi 2017, a gente terminou, ela terminou comigo. Eu amava muito ela, eu sou muito intenso quando eu sou um adicto, né, velho? Um adicto quando faz uma coisa muito intensamente. Eu amava ela demais. E, né, terminou uma briga feia, eu peguei uma conversa dela no WhatsApp e aquilo pra mim foi uma traição absurda, absurda, que eu não podia aceitar e a gente brigou uma briga feia e feia, feia, feia mesmo, ao ponto de eu ir parar na delegacia e ficar na triagem lá na cadeia pra subir pra prisão ou não. E ela pôs logo uma medida protetiva contra mim. E se ela não pôs, talvez eu teria feito cagada, porque na época eu era muito louco, cabeça muito fraca. Era muito fraca mesmo, muito fraca. Não é o oposto que eu sou hoje. E terminou o casamento, terminou 2017, beleza. Voltei pra Córrego do Ouro, cidade minha de origem, morar com meus pais. E antes de voltar, eu tava trabalhando, né? Sempre trabalhei. Como eu disse, eu sempre usei minhas droguinhas, mas sempre mantive meu vício. Sempre trabalhei, tava trabalhando. Continuei no serviço uns dias ainda, afastei do serviço uns dias e fiquei na casa de um amigo meu evangélico que eu tinha feito um bico pra ele na lanchonete lá, como, como caixa, como garçom. Eu fiz um bico pra ele um tempo lá, a gente pegou uma amizade e ele é evangélico, ele falava muito da palavra pra mim. Né, e eu fiquei sem lugar para ir, meu irmão, nesse momento, meu irmão sempre me apoiou, sempre me deu força, sempre correu comigo. Nesse momento, ele abriu mão, falou, não, tá errado, eu avisei, eu falei, não tá errado, não vou passar a mão. Daí eu não tinha lugar para ir, eu não podia voltar para casa, porque a polícia me proibiu voltar para casa, que a mulher a casa ficou com a mulher. Não podia ir para casa do meu irmão, porque meu irmão não me aceitava lá, que a esposa dele também não aceitava. E aí eu fui pra casa do Fernando, fiquei na casa do Fernando até eu ajeitar as coisas da empresa pra conseguir ser mandado embora também. Aí faltei da empresa lá uns 14 dias direto, pra quedar lá 15 dias pra dar suspensão lá que eles falam lá, abandono por justa causa. Fui lá na empresa, conversei, expliquei, mostrei o papel da delegacia onde que eu tinha sido preso e, e conversei bem e eles me mandaram embora. Graças a Deus me mandaram embora, eu consegui pegar um acertinho ainda. Comprei um carro velho e voltei pra Corgo do Ouro. Antes de voltar pra Corgo do Ouro, passei em Alfenas, aí eu, como tava com o Fernando, esse amigo meu evangélico, ele falava muito da palavra, e eu mantive esse tempo que eu fiquei com ele, eu mantive sóbrio, sem álcool, sem drogas, sem nada, entendeu? Eu fiquei sóbrio. Até porque eu tinha cometido uma cagada, tinha brigado com minha mulher, não pus a mão nela, não bati nela, mas se eu tivesse batido nela, acho que seria menos pior do que tanta ofensa que eu fiz. Em público, todo mundo vendo, né, e aquela coisa toda. Aí, beleza, fui pra casa do Fernando e ele falando sempre da palavra de Deus, tal, né? Eu fiquei esse tempo limpo, acho que uns 15, 20 dias lá na casa dele, limpo, sem mexer com droga, sem mexer com álcool, nada. E desci pra Varginha, continuei limpo, trabalhando lá.
tinha um primo meu, o Jorginho, cara parceiro pra caralho, recebeu lá, a gente começou a desenvolver um trabalho com marketing multinível. Quando eu tava em Pouso Alegre, trabalhava numa fábrica lá e desenvolvia marketing multinível pela RNOD. Era um extra que eu fazia. E ele também desenvolvia marketing multinível pela RNOD, só que em Varginha. Aí ele conheceu o Adlux, que também trabalhava no sistema do marketing multinível. E ele sabendo da minha capacidade que eu tinha, né, habilidade com vendas, no marketing multinível, ele queria que eu trabalhasse com ele, me encaixou eu como trabalhar com ele, e nós fizemos um trabalho durante 3 meses em Varginha. Só que esse trabalho não vigou, meu seguro-desemprego praticamente já estava acabando, não sei se eu peguei, foi 3 ou 4 parcelas, estava acabando, meu dinheiro estava acabando, e o marketing multinível não virou, decidi voltar para o Corgo do Ouro sofrendo, é, meio enquadrando num quadro depressivo, tipo, o Jorginho me arrancava, o Jorginho acordava animado, ouvindo Racionais e ouvindo louvor, naquele pique, vamos, Vanil, vamos para cima, foi fundamental para mim naquela hora, que eu precisava de um caráter astral do meu lado, porque eu tava, tava me decompondo por dentro, né? E ele naquela energia, aquele pique, vamos, vamos, vamos pra cima, não sei o quê. Aquela, né, energia do marketing multinível, né? Vamos pra cima, tal, pá. E vamos, vamos, vamos. Ele acordava cedo, já pulava no banho, ouvindo Racionais. Ao mesmo tempo que ele tava ouvindo Racionais, já tava ouvindo os louvor. E vamos pra cima. E ele não mexe com droga, nunca mexeu, era sossegadinho, de boa. E eu também não tava na vibe da droga. E a gente pelejamos marketing multinível, não virou. Não virou, voltei pro Cordouro, pra casa do papai e com a mamãe. Aí voltei, cheguei lá, é, conheci uma menina, a gente começou a se relacionar, uma menina bacana também, humilde, simples. Tava fazendo bem pra mim, sabe? Tava fazendo bem pra mim. Só que o meu emocional ainda tava abalado, eu tava entrando num quadro depressivo, sabe? Por perca da esposa, distância do filho, e tava emocional, tava uma bosta. E mesmo assim, eu conheci essa menina, só que a menina era novinha, eu acho que eu tava na casa dos 30 anos, 31 anos, e a menina tinha 19 anos e tal. Os pais dela foi contra, mandou ela pra 3 pontas e tal, foi um. E, tipo, uma briga que nós teve com as meninas lá, acabou de piorar o resto, eu zanguei, a cabeça eu entrei na droga de novo, e comecei a usar frequente, a cabeça bagunçou, precisei de um apoio de um amigo meu que tem um retiro lá, o Vander, grande abraço, Vander, um dia que você vê esse vídeo aí, grande abraço, teve paciência comigo, porque a cabeça bagunçou mesmo, daí a cabeça bagunçou. Aí eu já tava com psicose, que tava com perseguição, que tinha teoria da conspiração, que tinha gente atrás de mim, que tinha gente querendo me matar, e que gente querendo matar minha família. Entrei numa paranoia total mesmo, pelo uso frenético das drogas, cocaína, maconha, álcool. E até o ponto de eu tentar contra a minha própria vida. Eu amarrei um fio na árvore e pulei, por sorte, graças de Deus. O fio arrebentou, não ficou nenhum hematoma, nenhum sinal, não ficou nada, mas eu fiz essa cagada. Então, assim, você se ferra a sua vida. Tô ensinando como ferrar a sua vida. Aí, beleza. Beleza. Foi passando os tempos, eu comecei a trabalhar no retiro com um amigo meu, recuperando, 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 correndo no campo, fazendo exercício, correndo e trabalhando, treinando em casa, fazendo exercício. A mente afirmou. Passando no psicólogo, quebrei a perna quando pulei da árvore. A mente afirmou, tomando remédio, passando no psiquiatra. Tomando remédio, a mente firmou. Opa, graças a Deus a mente firmou, tava limpo, tava show de bola. Isso foi em 2017 para 2018. Em 2019 para 2020, eu tava limpo, tava de boa, tava tranquilo, já não tava mexendo com droga mais, e a gente decidiu mudar para Alfenas,
porque minha mãe teve um câncer e né, morava no corredor, né, dependia de carro da prefeitura. O carro da prefeitura nem sempre estava disponível para nós, e se não fosse o carro da prefeitura seria táxi. E antigamente ainda lá era estrada de terra. Hoje, graças a Deus, tá pondo um asfalto lá, em nome, glória em nome de Jesus e a gestão que tá promovendo lá, né? Nem sei quem é a gestão, mas tá fazendo um grande progresso para a cidade, que eu torço pelo crescimento da cidade nossa lá. Eu sou natural de lá, eu nasci lá, né, praticamente. Eu nasci na roça, lá no meio da estrada eu nasci. Nasci perto da igrejinha chamada Ibiruçu, na estrada. Sou cordorense puro, nato. Não nasci nem em Três Pontos, nem em Gambiará. Nasci no Cordouro. Vocês que acham que é do Cordouro, eu sou do Cordouro. Vocês não. Vocês nasceram em Cambiarais, eu nasci em Três Pontos. E eu nasci no Cordouro. Aí, beleza. Aí, recuperei, tava de boa, tava tranquilo, sem droga, né? Treinando, firminho, correndo no campo, trabalhando no retiro. Esse amigo fez da fundamental, deu bastante apoio e ergui de novo, entendeu? É, tipo assim, montanha russa minha vida. Cai, levanta, cai, levanta. Nunca fiquei no chão, mas caí umas par de vezes. Levantei de novo, tava firminho, pá, firminho, vim pra Alfenas, né, pra curar da minha mãe, cuidar da minha mãe. Porque a minha mãe tava com câncer e aqui em Alfenas tem mais recursos. É o hospital de câncer, aqui em Alfenas é referência na região. E a gente mudou pra Alfenas, eu tava morando com eles, a gente veio junto. Eu, meu pai e minha mãe. Meu irmão continuou em Pouso Alegre. E a gente veio pra Alfenas, é, logo já veio a pandemia, né? Aí, por causa da pandemia, eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque, tipo, a mãe tava frágil, né? A gente ficava com aquele medo de eu sair pra rua pra trabalhar e pegar o vírus e trazer o vírus pra casa. Mas foi indo, aquela ansiedade de ficar dentro de casa e tal. Eu falei, vou trabalhar. Arrumei um serviço bom, graças a Deus. Falei, pô, bacana, uma empresa boa. Trabalhei um ano firminho lá, um ano e um mês firminho. Mas nesse finalzinho de ano, de mês, eu dei pé na jaca. Tipo, tava firminho, sem usar droga, sem nada. E aí eu tinha um parceiro que trabalhava comigo e eu pegava carona com ele, sabe? Por isso que a companhia, cara, querendo ou não, a companhia. Depois de uma vez que você é usuário de droga, você tem que selecionar o ambiente que você frequenta, os amigos que você tem, o, o lugar que você frequenta, as pessoas ao seu redor. E um colega que me dava carona, e eu pegava carona com ele para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, ele gostava de cheirar e ele sempre saía do serviço na sexta-feira, assim, já passava na biqueira, já comprava. Uma bela sexta-feira, ele passou na biqueira e comprou, e eu falei, quer saber? Me dá um também. Ah, para nós que é adicto, não do outro. Um é pouco, 1 milhão, um é muito, 1 milhão é pouco. Já peguei um também, já desse um já foi para três, e tava na pandemia ainda, eu ficava dentro do quarto cheirando, ouvindo música, bebendo, cheirando, ouvindo música dentro do quarto. Coisa de nóia mesmo, coisa de nóia. Aí veio a recaída de novo. Aí praticamente já perdi o foco no serviço, perdi o serviço também. Esse próprio colega que praticamente influenciou, porque ele pegava, sempre eu tava com ele, ele pegava, sempre eu tava com ele, ele pegava. Teve uma mão, ele pegou, eu peguei também. Aí esse próprio amigo que influenciou, começou picuinha no serviço lá, não sei o que, não sei o que. Aí foi indo, desgastou, saí do serviço também. Aí desandei, chapei, comecei a desandar, cheirar muito e beber muito, cheirar muito, beber muito, cheirar muito, beber muito, fumar muita maconha. Maconha todo dia. Cheirar era só quando eu bebia, mas eu bebia sexta, sábado, domingo, então eu cheirava sexta, sábado, domingo. Então, maconha todo dia. Aí eu bati a nave de novo. Eu com emprego arrumado, um emprego na empresa boa, arrumado, certinho, bonitinho, com os papel lá já, com as contas no banco aberta, pra você ver. Tudo, falei, cai, mas levanta, entendeu? Um emprego arrumado, uma empresa boa,
daqui dentro de Alfenas, eu acho que é até a maior empresa que tem aqui dentro de Alfenas, multinacional. Eu, com emprego arrumado, eu bati a nave, cheirando, bebendo, e eu machuquei, eu fui pra dar um grau na moto lá, chapado no Natal, enfiei a moto no muro, machuquei o dedinho. Aí eu fiquei um mês praticamente lá na empresa mostrando o dedinho para a médica do trabalho para ver se eu podia começar a trabalhar. E nesse um mês que eu fiquei à toa mostrando o dedinho, eu fui chapando, 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 até que bati a nave. Porque nessa época eu já estava tomando remédio controlado, retomando remédio controlado para depressão. Eu tive depressão, que eu tentei lá no passado. Já estava tomando remédio para depressão, para dormir, para insônia. Só sei que eu tomava 3 tipos de remédio. Mais a cocaína, mais o álcool, mais a maconha. Resumindo, né? Uma bomba relógio. Ponto a explodir a qualquer momento, né? Haja psicológico para aguentar tudo isso. E não foi outra. A bomba relógio explodiu, eu tive mais uma crise de surto. Mais uma crise de surto. Essa foi violenta. Essa foi violenta. Eu perdi total controle. É, Comecei a quebrar as coisas dentro de casa e tal. Foi feio, né? Foi feio. Perdi o total controle, mas mesmo assim, perdi o controle quando veio, voltei no meu normal, meio paranoico, mas já voltei no meu normal e fui internado. Fui internado dessa vez 6 meses. Fiquei 3 meses dopado de remédio, é, vagando lá na clínica. E 3 meses passei trabalhando na clínica, cooperando lá dentro. Eu trabalhava na horta, trabalhei um tempo na cozinha, buscando alimentação, subindo alimentação, levando alimentação. E um período de tempo cuidando da horta, cuidando da verdura. Foi bom, foi ótimo para mim, sair de lá bem, com a cabeça boa, expectativa de vida bem, cabeça lúcida, sã, sem psicose nenhuma, sem trauma nenhuma. Isso aí é excelente. Isso aí é tão excelente que fiquei 5 anos limpo. É, Vida que segue. Vida normal, seguindo minha vida. É, Já saí, já arrumei trabalho de novo, aí pra você ver como é que a vida já desce cai. Já arrumei trabalho de promotor de vendas na Coca-Cola. E eu fui trabalhar e trabalho vai, trabalho vem. E trabalhando normal, trabalhando em Coca-Cola. Depois trabalhei na outra empresa, no Pazote, de promotor de vendas. E trabalhando, vida que segue, né? Paquerando alguns, né? Por aí e tal. Aí apareceu uma ex de adolescência, uma ex de quando eu tinha 17 anos. E foi um trauma que eu tive com essa ex que eu experimentei cocaína pela primeira vez. E aí apareceu essa ex. Tinha largado o marido, depois de 15 anos de casamento e tal. Tinha largado o marido, né? Vi que ela tava solteira e eu, tipo, tinha um carinho por ela ainda, né? E ela se dizia ter um carinho por mim ainda, e a gente começou a conversar tal. Um mês de conversa, vamos morar junto. Pior decisão que eu fiz na minha vida. Como com um mês de relacionamento você vai morar junto com a pessoa, cara? Por mais que você conheceu a pessoa lá no passado, a pessoa muda. Ela tinha 13, eu tinha 17, pô. Ela era uma criança, eu também era criança, apesar que eu tinha 17 anos, mas eu era uma criança. Muda, muda, cara. E mudou, não é, ela não era a mesma menininha doce, ingênua, eu também já não era o mesmo garoto. Já era diferente, traumatizado, né? Todo mundo era traumatizado também, então já era. Mas beleza, pegamos e um mês de conversa, vamos morar junto, vamos morar junto. A possibilidade disso dar errado é muito grande, por isso que eu tô falando, tô te ensinando você como fazer errado, para você fazer o certo. Aí beleza, um mês de conversa no WhatsApp, ela morando em Pouso Alegre, em Alfenas, e eu trabalhando de promotor aqui, eu já desanimei do serviço,
Já fui arrumando um jeitinho deles me desligar pra mim ir embora pra Pouso Alegre. Aí já desligaram eu, já fui embora para Pouso Alegre, já caí na casa da mulher, a mulher tinha casa, né? Tem casa. Já caí na casa da mulher, já juntamos trap, fomos morar junto, já arrumei um trabalho lá já. Primeiramente comecei a fazer no iFood, tinha uma motinha, né? Fazia iFood aqui, trabalhava de promotor e fazia iFood. Aí eu fui fazer iFood lá, fazendo iFood e tal. E logo já arrumei um serviço, falei, ah, iFood não tá virando muito, vou arrumar um serviço registrado para dar uma sustentabilidade a mais. Aí, beleza, arrumei um serviço registrado, a empresa lá tava pagando pouco, mal. Aí eu falei, precisava arrumar um empilhadeirista, cara. Até então não tinha trabalhado de empilhadeira. Aí, com muito custo não, eu tinha feito algumas entrevistas e tal. Daí uma empresa me chamou, ô, Vanil, tem uma vaga de operador de pilhadeira aqui, você tá a fim de fazer o teste? Eu falei, opa, de salário para a empresa que eu tava fazendo de auxiliar de expedição para pilhadeira, dava diferença de mais de 1.000 conto, praticamente, mais de 1.000 conto, mais de 1.000 conto? Ah, quase isso, quase isso. Eu falei, pô, na hora, né? Aí eu fui lá, fiz o teste na empilhadeira, passei, belezinha, tá aprovado, já entrei na empilhadeira. Aí trabalhei na empilhadeira lá 1 ano e 1 mês também, e na relação com essa, essa menina do passado, que era minha ex, de quando que ela tinha 13 anos, eu tinha 17, eu com a relação com ela. Só que nossa relação era uma relação conturbada. Dois motivos. Ela tem um temperamento forte e eu tenho um temperamento forte. E eu sou ciumento. E ela não aceitava ser controlada. E eu queria ter o controle. Eu tô confessando que eu queria ter o controle. E a gente brigava muito, brigava muito. E ela também era ciumenta também. A gente brigava muito, brigava muito, brigava muito. Brigava muito, discutia muito. E eu não fazia nada. Eu não jogava futebol, eu não fazia uma academia, eu não fazia uma caminhada. Minha vida era do trabalho para casa, dar atenção para ela, trabalho para casa, dar atenção para ela, trabalho para casa, dar atenção para ela, trabalho para casa, dar atenção para ela. Eu acho que eu errei nisso, cara. Eu errei nisso. Eu tinha que ter uma vida própria. Eu tinha que jogar meu futebol, eu tinha que fazer minha academia, entendeu? Eu tinha que fazer meu pedal, eu tinha que, sei lá, fazer alguma coisa sem ela fazia alguma coisa sem eu. Mas não, nós se apegou. Ela vivia a vida dela por mim, eu vivia a minha vida por ela. Só que a vida dela era mais intensa. Ela era, né, trabalhava numa multinacional, a vida dela corrida, tal, o tempo que ela tinha, ela queria descansar. E eu não, minha vida era mais tranquila, que eu trabalhava de operador de empilhadeira, num cargo mais simples, ela como gestora tinha mais demanda, então a cobrança dela era maior e a minha era mais tranquila. Eu tinha meus momentos que dava para fazer meus lazer. Ela já trabalhava num horário diferente, eu não conseguia muito. E ela estresse, briga, ela brigando aqui, eu brigando ali, brigando ali, brigando aqui. Até um belo dia, né, brigou e eu peguei, saí, montei na moto, saí de casa e enfiei o pé na jaca. Depois de 5 anos limpo, sóbrio, limpinho, enfiei o pé na jaca. Foi o quê? Cheirei cocaína e bebi. Primeiro eu bebi, pra depois cheirar, né? Bebi, fui lá, busquei, cheirei. Aí, daí pra frente, cara, só pra trás. Aí bebi, cheirei, voltei pra casa. Nesse dia eu voltei pra casa. Aí, Tiana, daí bebi, cheirei, voltei pra casa. Aí um dia eu resolvi sair, dar uma volta sozinho sem ela. Topei com um amigo meu, eu por conta minha resolvi comprar um baseado. Esse amigo meu nem fumava, nem nada. Um amigo meu bebeu uma cerveja e eu fumei um beck. E nós ficou trocando ideia. Aí, cara, e o beck é aquilo. Quem fuma maconha, fuma todo dia, praticamente toda hora. E a maconha já entrou constante na minha vida. A cocaína foi só aquela vez, mas o beck entrou constante na minha vida. Aí eu já voltei a fumar direto, tipo, fumava à noite para dormir, fumava cedo na hora que acordava. Isso sem a mulher saber.
Aí, né, teve mais uma briga feia pra caralho. Não, foi nessa briga feia pra caralho que eu voltei a fumar maconha. Aí teve uma briga feia pra caralho, eu peguei, saí, fui, desandei no pó, virei à noite, e não fui trabalhar no outro dia, virou uma anarquia. Aí, pra cortar o efeito do pó, eu comprei a maconha, fumei. Depois que eu fumei essa vez, daí eu topei com meu amigo mais uma vez. Ainda tinha sobrado o resto da maconha, que eu não tava fumando, mas tinha sobrado o resto. Aí eu fumei com ele não. Ele bebeu a cerveja dele e eu fumei minha maconha, enquanto nós trocava ideia. Aí eu voltei a fumar maconha constantemente. O álcool, a cocaína, o álcool não tava fazendo parte na minha vida, mas eu voltei a fumar maconha constantemente. E as brigas dentro de casa continuavam. E eu fui pro álcool, pra maconha, pro pó, por um gatilho meu, por um escape, pra fugir da realidade, da treta, da brigaiada dentro de casa, entendeu? Duvido dar um basta e falar, não, vamos parar por aqui, você segue sua vida, eu sigo minha vida. Essa seria a, a solução mais madura que eu poderia ter, mais inteligência emocional que eu poderia ter. Falar, não, tá ruim pra mim, tá ruim pra você, vamos seguir. E durante várias vezes, né, pôs isso em pauta, vamos largar. Mas aí a gente falava, não, vamos voltar, vamos ficar juntos, se acertava de novo, ficava tudo bem, e ficava. Só que como eu já tava na maconha, e chegou numa época, numa briga, que a maconha pesou também. Aí já não era só a briga mais. Já era a briga e o uso da maconha meu. Aí é, teve uma briga muito feia, onde ela começou a apontar falando de maconha, que não sei o que droga, não sei o que, não sei o que. Aí fugiu da realidade, já foi uma briga feia do caralho, ao ponto de eu chutar a casinha do gato, espatifar a casinha do gato no pé, ela quebrar o retrovisor do carro, quebrar o carro. E foi feio, foi feio. E antes disso já teve outra briga feia dela pegar a faca, pôr no peito, falar que ia suicidar. E nessa época eu nem tava com droga ainda, tava sem droga. Então foi a pressão de tudo. Meu escape, minha válvula de escape foi ir pra droga. Eu devia dar um basta no casamento e largar aquela porra e cada um seguir sua vida. Não, foi pelejando, 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 até eu pegar uma válvula de escape. Não tô falando que a culpa é dela, não, a culpa é minha também. Que o ciumento da história era eu. Aí meu válvula de escape foi desandar. Desandei, perdi o freio, comecei a fumar maconha direto. Ela já não aceitou fumar maconha direto. E já foi mais um motivo da briga e já brigou, virou essa patifaria tudo. Mais um termo. Mais um termo. Fui morar sozinho. Fiquei acho que 3 ou 4 meses morando sozinho numa república lá, queimando lata. E fumando maconha e bebendo meu chopinho de vinho. A cocaína já não fazia parte mais, eu tava de boa de cocaína, tomando meu chopinho de vinho e fumando maconha. Até que um belo dia eu topo com um parceiro que trabalhava na empresa comigo. E esse parceiro era muito louco e gostava de uns raios. E falou, vamos dar uma volta. E eu não tava no rolê, tinha ido no espetinho, tinha fumado no beck, ido no espetinho, comer um espetinho, tomar uma breja, e tava indo embora pra casa e eu meio conversando com ele. Ele falando, ah, passa em tal lugar. Eu nem ia passar nesse lugar que ele falou, mas por coincidência ele topou na porta do 24 horas. Aí ele com duas minas no carro e um gayzinho. Aí eu olhei para aquilo e falei, pô, tô solteiro, né? Acabei de largar da mulher, até agora não peguei ninguém. Duas mulheres, um viado, o viado fica chupando o dedo, ele pega uma, eu pego outra, né? Essa é a mentalidade, eu falei, putz, cara, vamos pro rolê. Aí já compramos um uísque lá já e umas pedrinhas de gelo de coco, pai, fomos para um loteamento, fomos som e paramos. Nisso já encostou mais duas minas no ninho lá, amiga desse amigo meu. E aí já animou mais ainda. Esse amigo meu já falou assim: eu tenho o ratatá ali, você quer? Eu falei, uai, então manda lá. E eu já tinha carburado um tal.
Então eu já tava zen, cegadão, tranquilão, de boa, tomando o meu whiskão, né, com o meu Charlie Brown na mente. Já tava sossegado, não precisava de, pá, entendeu? Mas não, já empolgação, sonzinho comendo, o loteamento, né, primeiro rolê, aí já mandei umas carreiras pra mente já, e quando veio já fumei mais uma trava já, bebendo uísque, e quando vê, acabou a bebida, vamos lá, buscamos gin, na época do metanol ainda, buscamos gin lá e gin em cima, e uísque, gin. Quando é as meninas muito loucas lá, quero lance. Tinha um mano lá vendendo lance, já compraram lance, eu já baforei também. Aí baforei, cheirei, fumei. Aí, cara, resultado. Me deu um AVC, mano. Acredita? Deu um AVC, eu tava de boa, firminho, corpão, um pezão lá, tranquilão. Tomando lá, quando veio as pernas bambeou, velho. Caí no chão, parece que paguei mico. Capotei pro chão, rolei pro chão, apanharam no carro, vomitei no carro inteiro. Não sei nem como fui dirigindo o carro do loteamento até na minha casa. Eu perdi a consciência, fiquei meio grog mesmo. Meio, perdi um pouco da fala, perdi um pouco do movimento da mão direita. Foi por causa do AVC isquêmico. E eu acordei no domingo, isso foi no sábado, eu acordei no domingo com a fala meio enrolada e com a mão meio boba, achei a mão, falei, a mão tá meio boba porque eu dormi em cima, a fala tá muito enrolada, porque eu tomei muito remédio pra dormir, porque eu tinha cheirado, né, tinha fumado, aceleradão, e eu tinha tomando remédio controlado, tomei uns Zepam, Clonazepam a mais pra dormir. Aí acordei. Segunda-feira fui trabalhar, trabalhei normal, com a mão formigando, com a língua meio enrolada. Os caras falando, "Você tá enrolado, tem que ir no médico." Trabalhei segunda, terça. Aí eu falei, quer saber na coisa, vou no médico. Fui no médico quarta-feira. Aí descobriu que era um VC isquêmico. Aí o bonitão aqui teve um VC isquêmico por causa de droga. Quer fazer dar errado? Faça como eu. Quer fazer dar certo? Faça o contrário que eu. Aí, beleza. Caí mais uma vez, né? Caí, perdi um. Já caí que eu perdi um relacionamento, beleza? Aí caí mais uma vez que eu tive um AVC por causa de droga. Tava já, né? O uso frenético. Usei tanto que me deu AVC. Pior que não foi tanto, foi pouco, me deu AVC. Pouco comparado com a quantidade que eu já cheguei a usar. E deu AVC. Mas beleza, trabalhando e continuei trabalhando. O AVC não paralisou eu. Continuei trabalhando. Na verdade, estava fazendo dois trampos. Fazia o trampo de pilhador, de pilhadeira. E catava morango ainda durante o dia, alguns dias ainda, para complementar a renda. Eu tava morando sozinho, tá, né? Tinha que comprar as coisas e tal. Tava mais difícil, mais apertado, cheio de dívida e tal. Eu tinha que passar a parte do carro da mulher, que a mulher pediu, a gente tinha comprado um carro junto e tal. Aí, beleza. Aí não faça como eu. Se quer dar errado, me siga. Aí, beleza. Cara, aí morando sozinho, falei, cara, aí morando sozinho aqui em Pouso Alegre, e o serviço meu já não tá fazendo muito sentido. E eu fumando maconha no caralho, assim, a gente fica meio que preguiçoso, meio que vagabundo. Aí eu recebi uma proposta de emprego aqui em Alfenas, aí já vem a subida de novo. Já, a proposta de emprego aqui em Alfenas já era melhor, já ia ganhar 700 conto a mais no salário, ia morar na casa dos meus pais, meu custo de vida ia cair lá em Pouso Alegre, eu morava sozinho, eu pagava sozinho. Morando com meus pais, eu ia pagar menos, eu pagava, tipo, rachando com meus pais, digamos assim, eu ia pagar menos, e o custo de vida em Alfenas é mais barato, e ganhando 700 conto a mais. Falei, opa, chave, caixa, e fumando maconha e bebendo meu vinho. Nada de cocaína. Cocaína foi a última vez, foi no AVC. E depois do AVC eu ainda fiquei 2, 3 meses lá trabalhando. Aí, beleza. Aí desci para Alfenas, com o serviço arrumado, tudo bonitinho, um script. Entrei na empresa, comecei a trabalhar na empresa, trabalhei operador de empilhadeira, tô indo bem, tranquilo.
tranquilo, fumando meu beck, tomando meu vinhozinho no final de semana, tomava um vinhozinho só no final de semana. O beck minha semana inteira, cedo e de tarde e à noite. 3 vezes por dia, era de lei, sagrado. O vinhozinho só final de semana que eu ia pra beira d'água, comprava um chopinho de vinho, um beckzinho, ia pra beira d'água e curtia meu rolê. Sim, tava coisa de boa, coisa que 99% da população faz e não acontece nada. Só que eu tenho um problema, eu já tive esquizofrenia, eu já tive um surto psicótico lá em 2013. Então, assim, o álcool é causador de surto, a maconha é causador de surto. Então, assim, eu já tenho uma pré-disposição genética de família, que meu antepassado, meus tios já teve, meu pai teve algo parecido. Então, já tinha uma predisposição genética e o predisposição que eu criei lá atrás, em 2013, no uso frenético, eu usava freneticamente mesmo. Aí, putz, tive mais um surto. Lá na minha cidade, indo lá no Corgo do Ouro. Cidade desse tamanhozinho, todo mundo tá vendo. Ah, mas não teve surto. Tomei uma poda do policial, fui parar na delegacia. Eu tinha levado umas ferramentas para limpar a horta da casinha do meu pai ainda. É, E eu ia levar um facão para fazer a cunha, para encavar na enxada para capinar. Eu não achei o facão, eu levei uma faca maior que nós tinha. E ainda fui enquadrado com porte de arma branca ainda. sem nada. Eu levei para fazer a cunha na enxada, para trabalhar, para capinar a horta. Só que eu tive um surto. Eu chutei meu carro, quebrei meu carro, xinguei uma vizinha lá que matou o cachorro nosso envenenado. E chamaram a polícia pra mim, e disse que eu avancei na polícia, a polícia me deu um pau, fui parar na delegacia, eu tô respondendo o processo por porte de arma de branca, e você quer fazer dar errado, faz igual eu fiz, entendeu? Se não quer fazer dar errado, faz diferente. Então a história foi essa, cara, idas e baixas, idas e baixas, idas e baixas. Aí essa empresa que eu vim para ganhar R$ 700 mais, aí eu tive o surto, fui internado, fiquei 3 meses internado, como foi um negócio que mexeu na cabeça, e pilhadeira é uma ferramenta perigosa, né? Que acontecer um acidente com pilhadeira, você pode levar ao óbito uma pessoa, né? Aí eles tiraram a empilhadeira e colocaram no chão da fábrica. E eles tirando a empilhadeira, os R$ 700 a mais que eu ia ganhar do último emprego de Pouso Alegre, ia ser me tirado, que era o abastecimento de gás, que lá em Pouso Alegre eu trabalhava com empilhadeira elétrica, que ia trabalhar com a combustão a gás, e quem faz o efeito, quem efetua o trocamento do gás tem o direito do salário da salubridade, que era 30% do salário, que dava R$ 700. Aí me tirou isso, me quebrou a perna, desanimei, já comecei a faltar do serviço, não ia no serviço mais. Eu acho que a empresa ia ficar comigo, porque eu fazia um bom trabalho, eu trabalhava bem, entendeu? Saí da clínica, continuei trabalhando bem. Só que eu perdi a motivação de ir trabalhar e um pouco da vergonha também, por ter sido internado e sair da internação, a fábrica pequena, todo mundo sabendo, sabe? O do acontecido, eu fiquei com um pouco de vergonha, daí eu afastei, comecei a faltar até arrumar um jeito deles me mandar embora. Enquanto eu tava arrumando o jeito deles me mandar embora, eu tava distribuindo currículo de cá para ver se eu arrumava um serviço para mim, né? Para me sair fora, pra mim sair fora, mas sair empregado. Que eu não poderia dar o luxo de ficar desempregado. E nesse meio termo eu consegui arrumar um serviço de vendas. Aí, tipo, caí, levantei, arrumei o serviço de vendas, levantei de novo, né? Tipo, até tava brincando. Tipo, o que define a gente não é quantas quedas você caiu, mas quantas vezes você conseguiu levantar das quedas, entendeu? Então foi muitas quedas, eu levantei muitas vezes. Assim, não levantei ao ponto de atingir o auge, ou grandioso, mas eu levantei, tô de pé e tô aqui. Tô firmão, graças a Deus, mente sã, sóbrio e limpo, graças a Deus. E bem sóbrio, bem sereno mesmo.
Nunca tive tão sereno em toda a minha vida. Até por isso estou gravando esse vídeo aqui. Aí, beleza. Aí arrumei o serviço de vendedor. Pá, lá no passado, em 2011, 2012, 2009, 2008, 2007, 2006, eu trabalhava como promotor de venda, almejava trabalhar como vendedor. E já tinha sido vendedor, mas vendedor da Rinode, não de atacado e varejo. Essa era uma oportunidade única. Falei, putz, né? Eu queria operador de empilhadeira, eu consegui, eu posso. Aí eu falei, quis vendas, eu consegui, eu posso. Eu caí, mas levanto, bato poeira e vamos pra cima. Peguei o serviço de vendas, cara, tava fluindo bem, tava indo bem. Tinha um déficit, sim, de dificuldade de mexer no Palm no primeiro momento, que é, né, primeiro contato com o Palm que eu tava tendo, ainda mais com o aplicativo deles. No primeiro mês até conhecer a pasta total, e a pasta foi trocada 2 vezes. Então, assim, e até conquistar a clientela que os clientes já fazia mais de 6 meses que não passava vendedor na rota, até que você criar esse vínculo com os clientes e conhecer a pasta, aprender a mexer no Palm Top, leva uma curva de aprendizado que um mês só não dá para fazer. E com um mês só eu tava atingindo meta, atingi meta até. A meta de incentivo eu bati, eu achava que nos 3 primeiros meses nem meta eu ia bater. É, nesse um mês, dentro de 3 meses eu fiquei na primeira posição de faturamento no dia, uma vez em segunda, uma vez em terceira. Eu falei, pô, estou indo bem, né? Saía de casa todo empolgadinho, tal, vendia, chegava nos clientes, aí tudo bem, tal, tal. Deixa eu apresentar para você. Não, não, sim, sim, não, não, sim, sim. Recebia não, agradecia pelo não. Recebia sim, saía feliz com sorrisão aqui, beleza, tal, tudo fluindo. Chegou o supervisor em mim. Ô, Vanil, um mês. Você não passou na experiência, né? Não vai ficar com você. Falei, putz, velho. Aí você me quebra as pernas. Aí já caí de novo, caralho. Falei, putz, caralho. Tava gostando do serviço, tava me achando importante, fazendo servicinho de boa. Tava fruindo, tava legalzinho. Falei, putz, e agora? Né? Eu pedi conta da outra empresa para entrar para vendas e agora não deu certo a vendas e agora? Agora eu tô recebendo seguro-desemprego na custa do governo, não a custa do governo, porque eu trabalhei para isso, eu recebo seguro, por mérito meu, né? Mas não é uma coisa satisfatória, né? Eu preferia estar trabalhando, para ser sincero. Só que eu tenho uma proposta de emprego lá em Pouso Alegre novamente, de operador de empilhadeira, e provavelmente semana que vem eu já estou subindo para lá para voltar de novo como operador de empilhadeira e começar mais uma vez do zero. Nunca é do zero, sempre todo recomeço tem a bagagem da vivência que você viveu, a experiência e tal, mas vamos lá recomeçar de novo. Então, assim, tem a proposta lá, aqui em Alfenas eu cheguei a fazer 2, 3 entrevistas, mas eu fui transparente ao ponto de falar isso que eu tô falando para vocês, que eu precisei internar, fui dependente químico, tal, tal. E as empresas teve um preconceito sobre e resolveu não me contratar. Não pela não capacidade, que eu tenho capacidade, muita capacidade, graças a Deus. E para ser sincero, o Adicto ele tem uma capacidade, um QI um pouco mais avançado que os normáticos, digamos assim, que não tem o problema da adicção. Então, não é por falta de capacidade, é mais por preconceito mesmo. E eu gosto de trabalhar na transparência, na verdade. Peguei e falei, não, é o seguinte, passou assim, 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 assado, tal, 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 tal. E as empresas, né, não quer um cara que ficou doente, que corre o risco de ficar doente de novo. Porque né, geralmente poucas pessoas que passam por um processo de recuperação e reabilitação se rebela, rebia, rebila, rebila, rebila,
se recupera, entendeu? Eu não consegui falar a palavra aqui, desculpa. Pouca gente que se passa por um tratamento de recuperação se recupera, na verdade. Pouquíssimas mesmo. As que recuperam é as pessoas que realmente quer e que tem uma rede de apoio, que tem uma família que sai de lá da clínica e é acolhido pela família. E eu, graças a Deus, eu saí das todas as clínicas, eu saí, eu tenho uma rede de apoio, tenho minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, que me ama muito, que torce por mim e que corre por mim, tá junto comigo e mais demais algumas pessoas e, né? Então, eu sempre tive esse apoio. E a internação na clínica também, a clínica é só 10% da recuperação sua. 90% tem parte de você, se você que tem que querer. E todas as 3 clínicas que eu internei, foi eu que pedi o internamento. Eu entendi, falei assim, eu preciso. Não, eu preciso, eu extrapolei, eu preciso da internação, eu quero internação me interna. Eu pedi. Então eu quis, eu quero, eu quis. Então partiu de mim. Eu precisava do socorro, partiu de mim e eu fui. Agora você cata o cara que não quer e leva lá a interna. Ele sai da clínica, a primeira coisa que ele faz, o primeiro ponto que ele desce, ele já desce na biqueira para usar droga. Cansei de ver isso. Então, minha recuperação funciona bem por causa disso. Porque eu quero 90% parte de mim, 10% da clínica. Aí, beleza. Saí do serviço, tô desempregado, recebendo seguro-desemprego e engatilhado no serviço de operador de pilhadeira lá em Pouso Alegre. Então, assim, a vida é cheia de altos e baixos, entendeu? Assim, o acordo é aquilo. O que você vai fazer? Você caiu? Cara, você é dependente químico, não é uma doença, não é uma escolha, não é falta de caráter. Graças a Deus eu acho que eu sou bem provido de caráter. É, se comparado a muitas pessoas que eu convivi no ramo que eu uso a droga, meu caráter nunca mudou, entendeu? Por eu usar droga ou não. Meu caráter sempre foi o mesmo. Não precisei passar nunca ninguém para trás para me usufruir de alguma coisa melhor. Até quando eu fazer o rolo de um carro, de uma moto com alguém, geralmente eu tomo prejuízo porque eu não sei passar a perna na pessoa, não sei, entendeu? Normalmente eu faço o rolo da moto, eu levo no rabo. Teve uma época lá em Pouso Alegre que eu tentei mexer com rolo de carro, eu só levava no rabo porque eu não sabia, não tinha, é que eu não sabia. Eu não tinha maldade de querer explorar a pessoa, de meter a faca e mentir. Não, trabalhava na transparência. O carro tem isso, 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 aquilo. O cara falava que o carro dele não tinha nada, eu pegava quando vê, era uma bomba relógio. E se eu precisava falar, não, meu carro tá tudo em dia, certinho, beleza, vai com Deus e, né, só que eu não conseguia fazer isso. Então, assim, não deu certo. Você quer aprender a não dar certo? Segue eu aí que eu vou ser seu coach. Mas enfim, brincadeiras à parte que não deu certo sim, graças a Deus eu tô bem, tô ótimo, assim, tô numa fase, como é que se diz? É um novo ciclo, recomeçando de novo. Já perdi quantas vezes eu precisei recomeçar, mas nunca é do zero, sempre com o recomeço. Tem a bagagem, tem a vivência que você viveu, então nunca é do zero. Então eu tô indo recomeçar de novo lá em Pouso Alegre, vou ficar distante dos meus velhinhos mais uma vez, novamente, mas eu acredito que por uma boa ação aqui em Alfenas, a porta meio que se fechou pelo preconceito, cidade pequena, e eu fui transparente nas entrevistas, falei, fiz 2 entrevistas, 2 empresas. Uma empresa até já tinha trabalhado nela, só que era para uma outra área diferente. Eu tinha trabalhado como auxiliar de produção e fiz uma entrevista para tratorista, na parte do campo, que ela tem a parte da fábrica e tem a parte do campo. E eu fui rejeitado, e eu falei a verdade.
E a outra empresa é essa multinacional que eu ia entrar lá atrás, quando eu bati a nave que eu falei. Eu ia entrar nela também, fiz entrevista e tava tudo certinho. Nossa, a vaga tinha vaga de empilhadeirista e a vaga era minha. Tava conversando com 6 entrevistadores assim, e pela conversa, fluindo da conversa, tudo belezinha, tudo certinho. Na hora que eu toquei no ponto que eu fui dependente químico, tive internação, falei a verdade, eu senti até na hora que o pessoal fizeram assim na mesa, estalou o olho na minha cara, falei, putz, perdi a oportunidade. Devia ter contado uma mentira. Mas eu preferi ser verdadeiro. E fechou as portas, mas o inimigo fecha uma porta, Deus abre duas, três, quatro, cinco, seis. E se não abrir, a gente procura uma forma aí de abrir a própria porta da gente, na mão do outro. Tem projeto meu para trabalhar para mim mesmo e não vingou até agora, mas tem projeto, então enquanto o projeto não vinga, vamos trabalhar para os outros. Tô subindo para Pouso Alegre de novo, para trabalhar de empilhadeira de novo e começar do zero de novo e morar sozinho de novo e zero, 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 começar do zero, né? Uma do outro. Não importa quantas vezes você caiu, importa como você levantou, entendeu? E todas as vezes que eu levantei, Deus está comigo. Deus esteve comigo, Deus está comigo. E eu acredito muito que eu sou um cara muito abençoado, muito agraciado por Deus. Ele deve me amar demais. E fala, cara, para de errar, tô te dando oportunidade, tô te abrindo porta, tô te colocando nos lugares, você tá viajando na maionese, cara, acerta aí, pô. E eu acredito que eu vou acertar aí, na hora que acertar a boa, vai ser sucesso. Vai ser sucesso não só para mim, mas para todos que tá ao meu redor, porque se for questão só sobre mim, só para mim, eu já tinha parado fazer tempo, entendeu? Já tinha desistido fazer tempo. Então não é sobre mim, é sobre nós. Quando eu falo nós, envolve minha família, envolve amigo, envolve pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, que eu torço para dar certo, com a minha melhora, com certeza a melhora deles também vai vir junto. Então é sobre isso. Então fica assim, testemunho do Ivanil. Quer fazer dar errado? Vem comigo que eu te ensino. Eu já tenho 1h07 que eu tô falando. Eu acho que ninguém vai ver esse vídeo, mas eu vou postar uns reels, uns shots aí pra chamar a atenção. Fechou? Forte abraço. Bora começar. Nunca é do zero. Sempre tem a bagagem, a lição e a experiência. Fechou? Bora começar.